Vira para a pessoa que está ao seu lado. Se ela estiver bonita, você diz assim, ó, Deus te abençoe. Se ela não estiver muito bonita, você fala misericórdia. Olha, eu ouvi bastante misericórdia aqui, hein? Como vocês estão? Glória a Deus. Quem está sendo abençoado aqui por essa série de mensagens, tem lugar à mesa. Eu confesso que quando o Léo falou comigo sobre essa série, meu coração se encheu de alegria. E na semana passada ele ministrou sobre o convite à mesa. Então ele falou a importância de andarmos juntos, a importância da comunhão, a importância de termos uns aos outros. E hoje nós vamos continuar essa série falando sobre a mesa é um lugar de cura. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a mesa é um lugar de cura. Quando nós falamos de mesa, é uma simbologia, né? Então, quando nós falamos de mesa, nós estamos falando de... Quem pode me ajudar? Comunhão, comida, que mais? Cura, família, que mais? É isso? Relacionamentos, é isso aí. Quando nós falamos de mesa, nós estamos falando de relacionamento. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos que curam. A mesa cura. Amém? Abra sua Bíblia, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Espero todos acharem. Vamos lá? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertence a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica.
E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, aqui está a tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, que a tua palavra possa encontrar, Senhor, o alvo, que a tua palavra possa, Senhor, trazer acalento, consolo, que a tua palavra, Senhor, possa transformar e mudar. Que o Senhor possa, Senhor, através da tua palavra, Pai, curar vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem sobre Mefibosete é muito forte. Contextualizando aí para a gente entender, Saul, ele foi o primeiro rei da casa de Israel. Então ele foi o primeiro rei homem, né, da casa de Israel. As outras nações já haviam outros reis, e o povo pediu a Deus que desse um rei. E aí o Senhor ungiu e colocou Saul como rei. E ali a gente vê toda a trajetória de Saul. Depois a gente vê Saul perseguindo Davi. E Davi, ele tinha uma amizade muito forte com Jonatas, que era filho de Saul. E mesmo Jonatas, filho de Saul, vendo toda aquela injustiça que o pai fazia com Davi, ele permaneceu amigo, firme, ali com Davi. E eles fizeram uma aliança. Jonatas falou para Davi: eu serei com você e com a sua casa e com os seus filhos. E Davi fez a mesma aliança com Jonatas: eu serei com a sua casa e com os seus filhos. E aconteceu, irmãos, que na última guerra de Saul, foi a Batalha de Gilboa. A casa de Saul, todos os filhos de Saul morreram, inclusive Saul. Ele morreu, seus filhos morreram, porque eles perderam a guerra. E a notícia chegou no palácio. E Saul, ele tinha um filho. Jonatas tinha um filho, que era neto de Saul, chamado Mefibosete. E ele era ainda criança. Com essa notícia que chegou lá, a ama, contextualizando, né, a babá de Mefibosete, ficou sabendo disso, que todos morreram na guerra, e quando acontecia isso, a família toda era dizimada. Então o que ela fez? Fugiu. Pegou Mefibosete, fugiu, para preservar a criança. Só que, irmãos, o que acontece? Nessa fuga, ela tropeçou, aconteceu um acidente, a criança caiu e ficou paralítico. Olha só, aí começa a história de Mefibosete. E ela, para se esconder longe, ela foi para uma terra muito longe, chamada Lodebar. Lodebar significa sem memória, significa esquecimento, lugar sem pastagem, sem pasto. Sabe aquele lugar que a gente fala assim, é o fim do mundo? Já ouviu quando alguém fala assim? Fala, onde você mora? Eu moro em um lugar, fim do mundo, onde o vento faz a curva. Glória a Deus. Era Lodebar. Irmãos, e ela foi para lá, para Lodebar. E a Bíblia fala que lá em Lodebar tinha um homem chamado Maquir. E ele acolheu Mefibosete e cuidou dele. E olha só, Mefibosete, o nome dele, qual o significado do nome de Mefibosete? Vergonha escandalosa, vergonha destruidora. Gente, que nome é esse? Como é que um pai dá um nome para o filho? Então, ele já nasceu embaixo dessa palavra. Então, imagina, um homem de dores, Mefibosete, criança, aconteceu tudo isso com ele, e agora ele estava na casa de Maquir.
abrigado, escondido, lá em Lodebar. Então eu quero pensar com vocês, nessa noite, sobre um pouco sobre essa história de Mefibosete. A gente vê que ele teve alguns traumas. E olha só, será que com a gente também não acontece assim em algumas situações? A gente está levando a nossa vida, a gente está trabalhando, estudando, a gente está inclinado aí para fazer tudo o que é certo, e uma notícia ruim, uma situação, uma circunstância acontece e gera nós em um trauma. E tudo muda. Parece que a nossa vida toma um outro caminho, um outro destino. E assim aconteceu com ele. E eu queria pensar com vocês aqui, olha, o primeiro trauma de Mefibosete, trauma familiar. Ele perdeu toda a sua família. É o primeiro trauma. Irmãos, quantos de nós carregamos traumas familiares? Muitas vezes abandonado pelo pai ou pela mãe. Muitas vezes nós já ouvimos, às vezes alguém que está aqui já possa ter ouvido, eu não te quis, você foi um acidente. Brigas familiares que não têm fim. Às vezes carregamos traumas que vêm da infância na nossa família. O segundo trauma que a gente vê em Mefibosete é o emocional. A gente leu aqui agora. Como que ele se declara para Davi? Ele se declara como um cão morto. É assim que ele se via. Só que, gente, Mefibosete, ele era príncipe. Ele nasceu no palácio. Ele era da família real. Ele era herdeiro. Por conta de todas as circunstâncias, de todos os traumas que ele viveu, ele se enxergava como um cão morto. Então, um homem de dores, um homem que tinha um nome, significado vergonha escandalosa, e agora ele é um colecionador de traumas. E, além de tudo, trauma físico, né? Porque ele era paralítico. Colecionador de traumas. Quantos traumas? Traumas que a gente se depara, que acontecem na nossa vida. Ele era uma criança. Ele ia se preparar para ser guerreiro, para ser soldado, para lutar junto às guerras. E agora ele estava ali. Ele se via numa terra distante, longe, uma terra pobre, morando de favor. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes, quando isso acontece na nossa vida, e no meio do nada, Deus levanta uma pessoa. E no caso de Mefibosete foi Maquir. No meio de todo o caos, Deus levantou Maquir na vida de Mefibosete. Então eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a mesa é um lugar de cura. Então a gente vê ali ele já sendo cuidado por Deus, ele já sendo recebido por Maquir em sua mesa. Então a Bíblia não fala muito sobre Maquir, mas fala, a gente sabe que ele é um homem misericordioso, ele recebeu Mefibosete lá. Então, com certeza, ele recebeu todos os cuidados ali. E o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse junto sobre a mesa, sobre relacionamento, é o relacionamento com Deus. Um Deus que cura. Se eu te perguntar hoje, como está seu relacionamento com Deus? Não precisa responder, tá, gente? Mas se eu te perguntar hoje, como está seu relacionamento com Deus? O que você diria?
Será que a gente entende o que é relacionamento? Se eu falar, você tem sentado à mesa com o Senhor? Sabe o que acontece? Muitas vezes, sabe o que a gente faz com o nosso relacionamento com Deus? A gente tenta encaixar o Senhor na nossa agenda. A gente encaixa Ele. Ele não é a nossa agenda, a gente encaixa. Gente, isso não é relacionamento. Talvez seja uma obrigação, talvez seja um ponto para a minha consciência ficar mais tranquila. Então hoje eu vou ler um versículo. Sabe o pessoal da academia? Quem que vai para a academia aqui? Não é assim? Hoje está pago. Aí você posta lá, está pago. Já li meu versículo, está pago. Aí dá posta. Já li aqui, ó, Salmos 91, está pago. Só que Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você. E às vezes a gente quer encaixá-lo. Sabe aquela coisa? Eu vou ler a Bíblia no trem, que é o tempo que eu tenho. Vou ler a Bíblia no metrô, no ônibus, que é o tempo vago que eu tenho. Cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro, estudei. Quando eu chegar em casa, se eu estiver tranquilo, eu faço meu devocional. Não é assim? Aí você chegou, pegou aquele ônibus, metrô, cansado, pegou trânsito, só eu posso falar hoje não. Deus entende. Deus entende. E o nosso relacionamento com Deus vai sendo protelado. E a gente não se relaciona. E a gente fica ali, só lendo um versículo, um louvor, vai para o culto de domingo, mas não se relaciona. E o nosso Deus é o Deus que cura. A gente vê ali em Êxodo, Deus mandando Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha algumas repartições. Então ele tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, o santíssimo lugar, que era o lugar da presença, era o lugar onde estava a arca da aliança. Irmãos, e lá, no santíssimo lugar, só podia entrar pessoas autorizadas, que era do sumo sacerdote. E ele só podia entrar uma vez por ano, para fazer a expiação, no dia da expiação. As pessoas ficavam no átrio, então era o lugar que eles podiam ver e acessar, e o santíssimo lugar não. Era só o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você, o que aconteceu quando ele declarou está consumado? O véu se rasgou. O véu se rasgou. E no templo, no santíssimo lugar, tinha um véu de separação, tinha um véu que preservava o templo. E as pessoas não podiam entrar nesse lugar, que era o lugar da presença. Quando Jesus morreu e declarou, está consumado, o véu se rasgou. Ou seja, através de Jesus, eu tenho acesso a Deus. Através de Jesus, eu posso entrar no santíssimo lugar. Eu posso entrar na presença. Eu posso acessar. E porque muitas vezes a gente não quer acessar esse lugar. Irmãos, a gente fica só no átrio. A gente só fica no lado de fora. É ler um versículo por dia e olhe lá. Mas eu não me relaciono com o meu Deus. Irmãos, que privilégio. Jesus conquistou isso por nós. Nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício. Mas sabe o que acontece? Eu quero ficar no átrio. E aí eu vou ouvir do irmão que entrou no santíssimo lugar. Mas hoje o Senhor quer nos despertar
Ele está nos convidando a esse lugar, na mesa de um Deus que cura. E mesmo a gente olhando para a história de Mefibosete, um colecionador de traumas. Às vezes hoje você está aqui, você pode dizer, eu não sei, não conheço, não precisa levantar a mão, mas às vezes você pode estar se identificando com a história de Mefibosete e pode estar dizendo, eu sou um colecionador de traumas. A minha vida, ela vem desde criança com traumas. E, gente, sabe o que aconteceu? Mefibosete, ele acreditou nisso. Então ele ficou lá escondido em Lodebar. E ele se apropriou disso. Ele se esqueceu, por conta de todos os traumas, que ele era príncipe, herdeiro. Mas ele quis ficar em Lodebar. E ele se declarou assim, como um cão morto. Eu quero te perguntar, como você está? Qual a perspectiva que você tem da sua vida? Você olha através dos seus traumas? Você olha através da cruz de Cristo? Porque se a gente olhar através dos nossos traumas, nós vamos ficar paralisados, como Mefibosete. Mas através do sacrifício de Jesus, a nossa mentalidade é transformada. E nós podemos acessar a mesa do rei. E a gente vê ali a história se discorrendo. Davi, ele pergunta, tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de lealdade? E a gente vê aqui que ele fala, lealdade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fez Davi lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Então ele falou, chama Ziba. Gente, grava esse nome, viu? Ziba. Não se relacionem com Zibas. Ziba, ele estava se apossando. Sabe o que significa Ziba? O nome, aproveitador. E ele estava se apropriando das terras de Saul, porque ele era servo de Saul. E Davi falou, chama Ziba. Ziba, ainda tem alguém da casa de Saul que eu possa usar a lealdade de Deus sobre ele? Tem um só, mas é coxo. Gente, e quantas pessoas, ou muitas vezes o inimigo, ele quer nos lembrar dos nossos traumas. E Ziba era essa pessoa. Davi falou, pode mandar chamar. Pode mandar. E Mefibosete, após 20 anos em Lodebar, ele chega até Davi, no momento ele era rei, e ele chega até Lodebar. Desculpa, até Jerusalém. Gente, então imagina, ele estava lá, acostumado àquela vida, mas Davi lembrou-se da aliança que ele tinha com Jonatas. E chamou Mefibosete. Então o segundo ponto que eu quero pensar com vocês é sobre relacionamentos, comunhão. Vocês entendem que a aliança, a amizade, a comunhão que Davi tinha com Jonatas gerou um fruto? Olha só, a promessa, a aliança que ele fez, gerou um fruto e Mefibosete foi abençoado por conta disso. Relacionamentos curam. Tem uma sigla, quem trabalha, acho que, escritório, eu vou falar PCP, você
fala PCP é um departamento, né? Mas tem uma sigla que é muito usada, PCP. Pessoas curam pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pessoas curam pessoas. Gente, vamos falar com mais convicção? Pessoas curam pessoas. É isso, glória a Deus. Pessoas curam pessoas. Gente, eu quero dizer para vocês, eu cheguei aqui na IBP como Mefibosete. Eu cheguei aqui colecionando alguns traumas. E o Senhor me presenteou com pessoas, com amizades, com alianças. E eu posso dizer que eu fui curado. Eu recebi cura. Eu cheguei aqui, meu Deus, não quero nem lembrar como que eu cheguei aqui. Eu acho que eu estava igual o Mefibosete, paralítico e me sentindo um cão morto. Mas o Senhor me presenteou com alianças, com pessoas. Irmãos, e eu já me frustrei muito com amizades. Eu até pensei em me fechar, porque eu fui muito ferido. Mas o Senhor me mostrou que não é o caminho. E eu quero dizer para você, às vezes, você quer andar sozinho, você quer andar isolado, você quer andar na superfície. Sabe aquela coisa? A gente é amigo, mas aqui. Né? A gente conversa, como está o sol, a chuva, a lua, só. A gente não quer se aprofundar. Mas eu quero dizer para você, quando você está num ambiente seguro, quando o Senhor coloca pessoas no seu caminho, e você abre o coração, você recebe cura. Você recebe cura. E eu recebi cura. A gente vê ali Marcos 2, tinha um paralítico. E Jesus estava ali curando os enfermos. E esse paralítico, ele tinha 4 amigos. E aí o que os amigos fizeram? Eles se mobilizaram para que o paralítico chegasse até Jesus. Gente, olha a importância dos relacionamentos e das amizades. Eles pegaram o amigo, estava aquela multidão, não tinha acesso, transportaram ele por cima do telhado. E quando Jesus viu o paralítico, o que ele disse? Os teus pecados sejam perdoados. Ou seja, o Senhor, ele se importa com o nosso emocional, com a nossa alma. Gente, e vai ter momentos na nossa vida que vai ser igual esse paralítico. A gente vai andar na fé dos amigos. A gente vai andar na fé dos amigos. Porque tem momentos que a gente não consegue, tem momentos que a gente precisa de colo, tem momentos que a gente não consegue nem orar. E a gente vai andar na fé dos amigos. Então eu quero dizer para você, não ande sozinho. Sabe, peça ao Senhor. Você pode falar, nossa, mas você não conhece a minha história, eu já me frustrei demais, eu não quero andar com ninguém. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida hoje cura. Cura no seu coração, cura na sua emoção. E peça ao Senhor que levante pessoas de confiança, pessoas que vão te ajudar na caminhada, pessoas que quando você não estiver bem, vão transportar você por cima do telhado, pessoas que vão te ajudar a caminhar, pessoas que te aproximam de Deus e não te afastam.
Essa história é muito linda porque a gente consegue enxergar várias situações, né? Então, a primeira que a gente vê ele andou, ele foi curado, né? Na fé dos amigos. Segundo, gente, o amor não complica, facilita. Eles podiam, nossa, não, preguiça, subir o telhado. Não, não dá, gente. Misericórdia. Não dá, fica para a próxima. Quando a gente tiver em outra cidade, tiver mais fácil, a gente vai. E olha só o que eles fizeram. Então, gente, relacionamentos. Quando a gente se relaciona, família unida, amigos, sabe, casamentos, a gente recebe cura. Eu vivi uma situação, eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendi muito, na verdade. Fui muito tratado já. Passei já nas mãos do oleiro. Irmãos, há muito tempo atrás, eu fui viajar, eu estava de férias, e daí eu fui viajar para um congresso lá em Belo Horizonte. E daí eu estava lá no congresso, e meu amigo me liga, um amigo de infância, me liga, falando, Rodrigo, a minha mãe, ela foi internada, a mãe dele tinha câncer, né? Minha mãe foi internada e ela está na UTI. E os médicos não sabem, em qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E aí, enfim, orei com ele, enfim, né, dei consolo. E aí desliguei. E aí, gente, quando eu saísse de BH, eu estava de férias, eu ia para Fortaleza. Já a viagem estava comprada, já estava tudo certo. Tinha uns amigos que estavam me esperando em Fortaleza, e eles já tinham me presenteado com uma passagem para Jericoacoara. Quando eu desliguei o telefone, meu coração entrou em conflito. Eu falei, meu Deus do céu, agora... Assim, e ele já tinha falado para mim uma vez que se um dia a mãe dele morresse, ele foi criado sem o pai, ele queria que eu estivesse perto porque ele não teria estrutura. E eu fiquei em conflito. Eu falei, eu não sei se ela vai morrer agora, eu não sei se ela morre depois, ou Deus vai curar ela. Vocês estão rindo, né, gente? Sabe quando você não tem nenhum parâmetro? E só quem tem conflito. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma viagem. E aí, gente, na hora, o Senhor falou, entrega a sua viagem para mim. Aí sabe quando criança birreta faz... Entrega. Não, Senhor, não. E eu fiquei em conflito. Gente, misericórdia, né? Eu não era convertido, né? E o Senhor Jericoacoara. Tipo, eu amo meu amigo. Mas Senhor Jericoacoara, me entrega. Irmãos, eu ainda fiquei ali o dia. Sabe quando você fica ali em conflito? Meu Deus, misericórdia, Senhor. E eu ligava para ele, e aí, como é que está sua mãe? Melhorou? Ele, não, está ruim. Eu, misericórdia. Senhor, cura ela, Senhor. Irmãos, e aí eu fui para o culto. E aí quando eu cheguei no culto, teve o louvor, enfim. Mas assim, eu estava em conflito de verdade. Porque assim, eu não sabia se ia acontecer alguma coisa, né? Então pode ser que eu fosse viajar e voltasse, ela ainda estaria viva. E aí, na palavra, o preletor da noite, ele estava ministrando sobre coisas que ele aprendeu. Coisas que ele aprendeu no decorrer da caminhada. E que ele faria diferente. E aí, naquela noite, ele disse assim, o que eu faria diferente hoje? Compromissos, passeios, viagens, reuniões. Entre todas essas coisas, escolha pessoas.
Para mim acabou Jericoacoara. Eu falei, acabou. Tá bom, Senhor, eu entrego minha viagem. Eu decidi ali. Que eu não iria mais viajar. Irmãos, e assim, eu perdi tudo, né? Porque eu comprei na promoção. Então, não dava para ter o reembolso, mas amém, Senhor, amém. Mas ali eu recebi a convicção que eu tinha que estar com Ele. Eu aprendi. O Senhor me ensinou. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Escolha pessoas. Escolha pessoas. Nossa, mas eu tenho um compromisso, uma reunião. Escolha pessoas. O amor não espera. Escolha pessoas. Porque o seu amor vai curar. A comunhão, o relacionamento, a amizade vai curar. Irmãos, voltei para São Paulo. Infelizmente, ela faleceu. E ele não tinha estrutura nenhuma para fazer nada. Então, eu fiz tudo. Assim, cartório, certidão de óbito, tudo. Ele não tinha a menor condição. E quando acabou tudo, ele falou para mim, Rodrigo, muito obrigado. Para mim, já pagou. Jericoacoara. Já pagou, e eu fiquei muito feliz. Gente, tem horas que você vai precisar carregar o seu amigo no colo. E tem horas que você vai ser carregado. A gente planta e colhe. Não com essa intenção, mas é um princípio. A gente planta e colhe. Acho que muitos de vocês sabem aqui que o ano passado a minha esposa ficou internada. E foi um momento muito difícil. Foi uma situação bem complicada. E graças a Deus pelos meus amigos. Graças a Deus. Sabe quando você está ali no momento de muita dor, no momento de muito desespero? Eles estavam ali presentes o tempo todo. E, gente, eu não fiz essa associação, mas quando eu estava pensando para essa palavra, eu lembrei. No final do ano, a gente havia fechado um sítio para passarmos a virada do ano. E aí a minha esposa estava internada, a gente não sabia, né, se ela ia receber alta. E próximo ao dia eles me ligam, falando, Rodrigo, a gente vai cancelar o sítio. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ir. Não, não vai, não dá, a gente passa em algum lugar, a gente não vai. Sem vocês, a gente não vai. Aí Deus me pagando Jericoacoara. A gente planta e colhe. A gente acolhe e é acolhido. Então, eu quero te encorajar nessa noite. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Faça alianças. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Ande com pessoas que vão te acolher. E aqui a gente vê também a história de Mefibosete, ele foi acolhido por Maquir. Seja um Maquir na vida de alguém. Se uma pessoa chegou até você, coxo, paralítico, chegou quebrado pelos traumas da vida, acolha. Seja um Maquir na vida dessa pessoa. Acolha. Só que, quando a gente fala de relacionamentos, tem uma parte que a gente não gosta muito, né? Então, assim, é bom se relacionar, é bom sair com os amigos, é bom a gente viajar juntos. Mas, gente, todo relacionamento
tem algo que se chama confronto. E a gente não quer, né? A gente não quer ser confrontado. Às vezes a gente se isola, não quer se relacionar, porque a gente tem medo do confronto. Mas, gente, o confronto faz a gente crescer. Eu não estou falando de pessoas que falam, ofendem, falam coisas sem pensar. Eu estou falando de relacionamentos sólidos. Seja amizade, família. Muitas vezes a gente não quer o confronto. Mas quando você se senta à mesa, você também vai ser confrontado. Só que vai ser curado. Eu gosto muito da história de Pedro. Pedro, ele é do tipo sanguíneo, impulsivo. Falava as coisas... Falei. Ele era assim, né? Então a gente vê algumas histórias de Pedro com Jesus. E Jesus fala, olha, chegada a minha hora, eu vou para Jerusalém. Não, Senhor, Senhor para Jerusalém? Você vai ser crucificado lá. Não, Senhor, misericórdia. Para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Nossa, eu fico imaginando, se fosse hoje, os discípulos. Vixe, podia dormir sem essa. Olha só. Aí Pedro, tipo, amém, Senhor, pode ir, pode ir. Aí a gente vê Pedro ali no mar. Eles achavam que era um fantasma. Pedro, Senhor, se és tu, faz-me que tenha contigo sobre as águas. Aí Jesus vem, aí ele caminha, olha para o mar, fica com medo, plum, afunda. Jesus, homem de pouca fé. Gente, isso é confronto. Só que Jesus não gostava de Pedro? Sim. Mas Pedro, ele era um homem chucro, ele era pescador. Só que, sabe o que me encanta nessa história de Pedro? É que Pedro, ele se relacionava, guardadas as devidas proporções da personalidade dele, mas ele se relacionava. Então, assim, havia um movimento de uma relação. Então, assim, falou isso, foi impulsivo, Jesus, plá. Tramontina. Corte rápido. Depois ele se afundou lá no mar, Jesus, homem de pouca fé. Jesus falou, você vai me negar. Pedro negou. Só que a gente vê numa outra situação, Jesus falando assim, o que eles têm falado de mim? Ah, Senhor, que o Senhor é isso, Elias, Eliseu e não sei o quê. E aí Jesus fala assim, e vocês? O que vocês pensam? Pedro é o primeiro. Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Gente, olha o movimento da relação. O crescimento. Cura, transformação. E aí, depois que Jesus ressuscita, volta para o céu, Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Um Pedro curado, transformado. Mas houve confronto. Houve uma relação. Gente, não fuja do confronto. Não deixe de se relacionar, porque há crescimento no confronto. E muitas vezes a gente leva muito para o lado pessoal, a gente fica com raiva, magoado. Mas quando vem de pessoas de confiança, quando vem de pessoas que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, vai gerar cura. Vai gerar
transformação. Então não tenha medo. Sabe aquela pessoa, ela começa a se relacionar com todo mundo, aí alguém vem e fala, olha, posso te dar um conselho? Tá. Pronto, não vou sair mais com esse povo. Não quero mais. Aí se isola. Aí não quer. Aí fica só no superficial. Mas o confronto traz cura. A gente vê... Gente, vou tomar uma aguinha, tá? Tá meio seca a minha boca. Dá um glória a Deus quando toma uma aguinha aqui, gente. Amém. Então, a gente no confronto, quando a gente é levado a esse lugar de meditar, de pensar nas nossas ações, eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi. Às vezes, nós nos enxergamos a situação como uma árvore. Quando você enxerga a situação como uma árvore, você só enxerga aqui, ó, o seu entorno. Quando você é uma floresta, você consegue enxergar tudo, inclusive você. Então, quando você for confrontado, respira. Sabe? Respira. E tenta enxergar isso, se realmente é para o seu crescimento. E assim como foi com Pedro, olha só a transformação que aconteceu com ele. Então, a mesa é esse lugar de relacionamentos. É esse lugar de você olhar no olho. Existe um movimento de relacionamento entre os amigos, família, que cura. Eu vivi um momento da minha vida muito difícil. Muito difícil. E eu me vi assim no fundo do poço. Irmãos, e eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, eu estou aqui, sozinho. Eu estou aqui. Fui traído pelos meus amigos. E agora? Sozinho, eu morava sozinho. E eu estava lá à noite, olhando para o céu, 3, sei lá que hora que era da manhã. E o Senhor falou comigo naquela noite. Eu farei do seu deserto como o jardim do Éden. E da sua solidão como o jardim do Senhor. Gente, passou, sei lá, algumas semanas, um mês. Eu conheci minha linda esposa, que está ali. E foi para mim como um jardim do Senhor. Eu recebi cura também através da minha esposa. Através do casamento. Então, relacionamento, seja em qual área, em qual categoria, a cura. Mas eu também quero trazer você a pensar sobre esse sentimento que nós temos, como Mefibosete teve, que ele estava em Lodebar, nessa terra do esquecimento. E muitas vezes a gente se sente assim, na terra do esquecimento. A gente se sente ferido, paralítico. E muitas vezes, irmãos, o pecado faz isso com a pessoa. Deforma. A pessoa, ela fica paralisada. E ela acha que o lugar dela é Lodebar. Porque ela já está cheia de traumas, ela já está cheia de pecados, e ela se considera como filho de Lodebar. Mas
é um príncipe. Nasceu na realeza e ele não se enxerga com essa identidade. E eu creio que o Senhor vai trazer cura. Cura na identidade nessa noite. Cura na emoção. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai trazer frutos de arrependimento. Porque o seu lugar não é em Lodebar. O seu lugar não é na terra do esquecimento. Mas o seu lugar é na mesa do rei. Comendo todos os dias. Todos os dias. E a gente vê que Mefibosete voltou. E aí Davi falou, Ziba, vocês lembram de Ziba? Agora você vai servir Mefibosete. E toma posse. Você é herdeiro. Irmãos, e ele tomou posse. Ali ele se assentou à mesa do rei. E ele chegou com todo o temor. E ele se assentou à mesa do rei. Então, eu quero dizer para você, talvez nessa noite você chegou aqui com esse sentimento. Eu sou de Lodebar, eu vou ficar em Lodebar, e de lá ninguém me tira. Eu posso visitar Jerusalém, mas eu sou daqui mesmo. Eu sou pecador mesmo. Eu sou miserável mesmo. Mas eu quero dizer para você que no sangue de Jesus há perdão. Se arrependa. O seu lugar não é Lodebar. Se arrependa. Volte. Se assente à mesa. Tem lugar à mesa. E há cura nesse lugar. E o Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando. Como Davi lembrou de uma promessa. O Senhor não se esquece de você. E não importa como você está se sentindo nessa noite. O Senhor lembrou de você. O Senhor visita você lá em Lodebar. Porque não tem nenhum lugar que o Senhor não possa entrar. Não tem nenhuma situação difícil que Deus não possa mudar. Mas, irmãos, muitas vezes a gente precisa sair desse lugar de vitimismo. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de vitimismo. Ah, eu sou daqui, eu sou mesmo, eu sou... Não! Você é filho. E você precisa se apropriar disso. Você precisa tomar posse disso. Que as mentiras do diabo sobre a sua vida caiam nessa noite em nome de Jesus. No relacionamento com o Senhor, diário, um relacionamento natural, a cura. Ah, mas eu já estou aqui, já estou em Lodebar, ixi, fiz até um prédio lá. Já está consolidado, já estou lá. Mas seu lugar não é lá. O que você está fazendo lá? Seu lugar não é lá. O Senhor quer te curar nessa noite. Curar, transformar a sua mente. Mas eu estou sujo. Vem sujo. Pode vir. Tem lugar à mesa. O Senhor te limpa. O sangue de Jesus te limpa.
O Espírito Santo gera em você frutos de arrependimento. Mas não fique escondido lá, não. O Senhor te deu dons, talentos, habilidades. Você é príncipe, você é princesa. Você é filho. Não fique escondido, Lodebar. E a palavra diz que ele se assentou à mesa do rei. E Davi disse: tudo que é dele, seja para ele. Todas as terras de Saul, que agora é de Mefibosete, você, Ziba, seus filhos, seus servos servirão a ele. Irmãos, eu não estou falando aqui de um triunfalismo barato, não. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando de mudança de mentalidade. De você olhar para aquele Jesus que morreu na cruz por você, que rasgou o véu, te deu lugar, acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. E Ele está dizendo: eu te curo, eu te perdoo, eu te limpo. Mas eu quero ficar em Lodebar. Irmãos, mudança de mentalidade. Por quê? Por quê? Nós ficamos em Lodebar, sendo que tem uma mesa posta. Uma mesa posta. E nós ficamos lá lambendo ferida. Nos lamentando, nos vitimizando. E muitas vezes a gente fica se vitimizando. O Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer curar, quer transformar a sua mente. Talvez muitos traumas te fizeram encurvar. Mas o Senhor quer levantar a sua cabeça nessa noite. E te diz: filho, vem. Não importa se você foi abandonado. Não importa se você recebeu palavras de maldição. Não importa se te rejeitaram, se te excluíram, ou se você faliu, quebrou, está desempregado, doente. Não importa. Jesus levou sobre a cruz todas as nossas maldições, os nossos pecados, a nossa dor, a nossa enfermidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós somos curados. Hoje o Senhor quer que nós mudemos a nossa perspectiva da nossa vida, de olhar para o trauma, mas olhar para a cruz. Olhar para Jesus, porque através dele você tem lugar à mesa. Você pode ser curado. Fique de pé no seu lugar. Ministério de Louvor vai cantar mais uma canção. Eu quero que você feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Converse com o Senhor no seu lugar. Fala: Senhor, aqui estão os meus traumas.
eu sou também um colecionador de traumas. Mas eu entendi que o meu lugar é na sua mesa. Ore ao Senhor. Olhe para dentro do seu coração. 1, 2, 3, 4. Quais são os traumas que têm te paralisado? Qual é o pecado que tem te paralisado? Teu sangue leva-me além a todas as alturas. Hoje é um dia de arrependimento, de cura, de transformação. Fala de tua justiça pela minha vida. O que tem te feito paralítico? Jesus, este é o teu sangue. A mesa está te esperando, mas você está lá, preso. Tua cruz mostra Olhe nessa noite. É uma noite de cura, é uma noite de transformação. Prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Porque quando nós nos achegamos ao somente Senhor, pelo sangue, nada mais é igual. que nos lava dos pecados, Com seus olhos fechados, que nos traz restauração. eu quero fazer um convite. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que entende, que está paralisado pelos seus traumas, eu quero te convidar a vir até aqui. Você vai receber uma oração, um abraço. Nada além do sangue de Você que está orando e diz: eu estou paralisado, eu tenho alguns traumas. E não é para expor ninguém, irmãos, porque é uma noite de cura. Mostra tua graça, Se você entende isso, amor do Pai. vem até aqui. Para nós um caminho para Ele. Nós vamos orar com você. Posso me achegar somente Tem lugar na pelo mesa. sangue. Cadê os líderes? Os líderes de célula. Vocês podem ficar aqui, os líderes? Os pecados Cadê os líderes? nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Não fique com medo ou com vergonha. Mas se você está neste lugar, vem até aqui. Receba um abraço. Receba uma oração. Há cura. Há lugar na mesa. Receba um abraço. Eu sou livre. Se você se vê em Lodebar, eu quero te convidar. Saia do seu lugar. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Saia do seu lugar e receba um abraço, uma palavra. Não ande sozinho, não fique sozinho. Venha. Nada além do sangue de Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente fica com medo, com vergonha. Mas, irmãos, estamos em casa. Estamos na casa do Pai.
E há uma mesa posta aqui. Há uma mesa. E um passo de fé, um passo de coragem. Não sofra sozinho. Não ande sozinho. Porque há cura. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, orar por essas vidas, Senhor, que estão aqui, muitas vezes tristes, quebrados, angustiados.